Bom dia a todos. Eu estou assim muito feliz com os 2 brindes que nós tivemos. Foram 2 palestras belíssimas que com certeza acrescentaram muito para todos nós. Enquanto as perguntas não chegam, eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões, né, sobre as 2 palestras. Sobre a palestra do Dr. Wilson, eu achei assim que foi uma coisa que nos tocou bastante, porque mexeu com as nossas emoções, né, com os nossos sentimentos e nos despertou para que tomemos atitudes, para que as nossas emoções não nos prejudiquem, né, e ele deixou aqui alguns instrumentos para que a gente possa controlar aquele predador interior, né, que é aquele que causa um malefício para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso espírito, né. E, acima de tudo, o que fica, assim, que eu gosto sempre de, né, o que a gente vai levar para casa, né. Então, eu acho que, assim, da sua palestra, Dr. Wilson, eu levo e gostaria que as pessoas que aqui estão levem, é o amor, né? Como você mesmo colocou, o amor é aquele instrumento maior que vai nos fazer vencer aquele predador interno que pode nos prejudicar na nossa caminhada e que pode atrapalhar vamos dizer assim, o desempenho daquele instrumento que o espírito está usando nesta vida para atingir os seus objetivos. E como que a gente vai amar, né? Amar indistintamente, incondicionalmente. Eu acho que a gente tem que buscar na nossa existência pequenas coisas que façam crescer o amor dentro de nós. Como ele colocou, existem várias coisas que a gente pode fazer, entre elas o perdão, né? E nos perdoar, né? Como você também ressaltou, o sentimento da gratidão, que é um sentimento que faz também, nos deixa mais amorosos, né? A aceitação, enfim, né? São várias as formas, cada um sabe, né? Qual é o instrumento que pode usar para ser uma pessoa mais doce, mais amorosa e com isso ter uma força maior para resistir a todas aquelas investidas internas, além das externas, né? Não está chegando pergunta, né? Ninguém tem pergunta para fazer? Vocês querem fazer direto no microfone? E sobre a palestra da doutora Kátia, eu queria dizer assim que ela conseguiu falar da morte para nós, né? De uma forma doce, como ela sempre se mostra dessa forma para a gente, calma, né, tranquila, e isso, o tempo todo que ela estava falando, eu fiquei fazendo paralelo com o nosso trabalho aí de capelania, que nós estamos trabalhando e tem várias pessoas aqui que fazem parte do nosso grupo, que nós estamos fazendo esse treinamento, né, para exercer a capelania espírita, né? E ela também nos trouxe várias formas e dicas de como abordar, né, tanto o doente quanto o familiar. E também, quem merece uma abordagem, tanto da capelania quanto dos paliativistas, são os médicos que cuidam desses pacientes que estão na terminalidade, né? E aí, vamos ver que acho que já tem algumas perguntas, né? Então, aqui vai uma pergunta para o Dr. Wilson: como explicar a doença cardíaca no recém-nascido? Bem, aqui entra o aspecto da lei de causa e efeito, né? Eu acho que ele quer dizer o recém-nascido que ainda não teve essa vivência na atual existência, mas que nós compreendemos que é um espírito que vem de existências passadas, que tem toda uma bagagem
de vivências e que precisa passar por provações e expiações aqui nessa existência atual. Então, o recém-nascido ele tem essa carga que traz com ele, e a genética que ele vai herdar dos pais, e o espírito ele tem uma participação ativa nisso, né? O espírito ele agrega ele seleciona, vamos dizer assim, né, a carga genética que mais adequa às necessidades evolutivas dele. Então, a doença cardíaca, como qualquer outra doença, ela vem decorrente de algum desequilíbrio que ele precisa trabalhar nessa área do coração. Agora, lógico que aqui ninguém vai incriminar, né? Ninguém que está julgando, porque o próprio Jesus, quando perguntaram por que essa criança sofre, quem é culpado, quem é responsável, é ele ou seus pais por ela ter nascido assim? O que Jesus responde? Para que se cumpra a lei de Deus. Então pode ser várias coisas. Então quem somos nós para arbitrar de um julgamento, dizer que aquela pessoa está pagando o mal do passado? A reencarnação é uma lei de amor, de justiça. Não é lei de punição só, de talião, não podemos esquecer da misericórdia divina. E que tem várias possibilidades. O Espírito pode estar vindo com aquela aprovação para auxiliar os pais, pode estar vindo passar por aquela aprovação por uma escolha dele, por passar por aquela dificuldade e desenvolver alguma virtude dentro dele. Então a gente só sabe o seguinte, que não é por acaso, a ideia é que aquilo ali veio por algum motivo e que tem que ser olhada, como foi falado aqui, no seu aspecto educativo. Quer dizer, para que aquela doença veio para mim? Para a família, não só para ele, para a família, para quem está convivendo com aquela pessoa, e o que ela pode fazer para tirar o melhor possível. É que ele tem um objetivo divino, como tudo na obra de Deus. E quando a gente fala especificamente de doença do coração, o chakra cardíaco nós sabemos que está ligado com a esfera de relacionamento, de interação, de convivência, de amorosidade, afetividade, tem muito a ver, então, com essas energias que precisam ser trabalhadas. Acho que é nesse sentido aí. Tem umas perguntas aqui para a doutora Kátia. Eu acho que dá para a gente juntar algumas, né? Você gostaria de responder? Bom, eu vou tentar, assim, quando o paciente sabe que a sua jornada está no fim, não tem mais volta e que ele aceita, e pergunta se o plano espiritual dá a ele um combustível a mais para ele prosseguir. O modo como a gente aceita a prova faz toda a diferença, né? E toda doença que exija cuidado paliativo, isso acontece. Então, a nossa vontade é a mola maior, digamos assim. E a espiritualidade nos dá mais tempo, sim. A gente adquire uma mora, entendeu? Tem o nosso tempo de vista alargado, se a gente aceita bem a prova. E se a gente considera que tenha coisas aqui a serem resolvidas. Sim. E o contrário também. Vamos supor que estaria na nossa programação ter vários anos em coma ou totalmente dependente, mas a gente viveu tão produtivamente a vida antes de chegar nessa fase da encarnação, a gente colaborou, ajudou tanto outras pessoas, que esse período de prova física maior pode ser totalmente atenuado. Então, eu já vi várias vezes essas duas coisas. Daí a importância que a gente tem para a gente sair, não reforçar a negação daqueles que estão passando pela prova, né? Eu lembro de uma dirigente de uma casa do Rio de Janeiro que foi acometida de uma doença hematológica e do diagnóstico ao seu desencarne foi 1 mês e pouco. Se ela precisaria passar por todo o processo de adoecimento de modo tão rápido,
aliás, se ela teve oportunidade de passar pelo processo de adoecimento, desencarne de modo rápido, por que a gente faria com que ela tivesse meses a mais de sofrimento? Né? A gente precisa pensar sempre diante de alguém que sofra que seja o melhor para ele e não o melhor para nós. Assim é que eu penso. E o contrário também, por exemplo, eu lembro de um depoimento até de uma amiga num dos estudos de uma das casas espíritas onde eu trabalhava, e ela contando que ela tinha uma mágoa muito grande de Deus, da espiritualidade. Ela nunca tinha dito isso para ninguém, porque a mãe dela tinha morrido quando ela tinha 13 anos de câncer de colo de útero, e a mãe dela era uma pessoa boníssima. E a mãe dela hoje é trabalhadora espiritual da casa. Então ela, como médium, trabalha em sessões onde a mãe dela também trabalha do outro lado. E ela tinha isso, embora sem contar para ninguém, guardado no seu coração, até que um dia ela estava assistindo uma orientação de um dos dirigentes, e ele disse, e aí ele viu ele comentando que assim, olha, que nem todos tinham a oportunidade de viver como a mãe dela. Que a mãe dela, na verdade, era para ter desencarnado uns 4, 5 anos antes, quando ela ainda era uma menina de 7, 8 anos. E a mãe dela postergou o seu tempo aqui, aliviando os sintomas do corpo, porque ela, mesmo doente, trabalhava em benefício dos outros o máximo que podia. Ela teve uma aceitação e uma vivência da sua prova tal, assim como a Clô, que foi a minha amiga, que eu não tenho dúvida de que o tempo foi muito prolongado por conta do modo como ela viveu a prova. Tem aqui umas perguntas para o Dr. Wilson. Bem, vou procurar ser breve. Uma primeira pergunta é como explicar melhor a relação da arritmia cardíaca com chakras básicos. Então, a arritmia tem uma relação direta com aquela inervação que nós falamos lá, né? Com a descarga de adrenérgica, de catecolaminas, nervo vago, e o desequilíbrio, então, desse sistema nervoso autônomo desencadeia, então, a arritmia. Isso é um processo físico decorrente, então, da descarga adrenérgica de emoções desequilibradas. Mas, no aspecto emocional, a gente poderia falar que a arritmia é como se fosse existe um batimento cósmico, um ritmo do universo. É como se o nosso batimento, nosso ritmo estivesse dissociado do ritmo do universo, como se tivesse um maestro que é Deus. Deus dita anota qual o ritmo que tem que seguir, que é a lei divina, né, a lei do amor. Se nós dissociarmos, desafinar nesse instrumento nosso da lei divina, que é o sentimento do amor, nós vamos bater num ritmo diferente. Então, essa é uma interpretação psicológica, emocional, da arritmia cardíaca. A outra pergunta é em relação a hábitos de exercício. Qual o tempo mínimo de exercício devemos fazer por semana? Eu acho que está referindo aqui a exercício físico e exercício, lógico, nós falamos aqui de exercício emocional e exercício de sentimento. No exercício físico, a gente recomenda no mínimo 150 minutos por semana. Seria 5 sessões de 30 minutos de caminhada, seria o mínimo que a gente recomenda para manter a máquina do corpo lubrificada e trabalhando e se movimentando, porque toda máquina ela tem que se movimentar, todo o universo tem que se movimentar. E tudo que para, desequilibra, enferruja, né? É uma máquina. Mas nós temos que esquecer que não podemos deixar enferrujar também os sentimentos nossos. Tem que exercitar. Tudo que é sentimento tem que ser cultivado, exercitado. Essa relação nossa com Deus tem que ser cultivada. Tem que ser exercitada através da doação, do amor, da caridade, da capelania, e você se envolver com o próximo. E esse aí não tem mínimo, né? Quanto mais você fizer, isso a todo momento você pode estar pensando no próximo, e o primeiro próximo é você mesmo, né?
vai fazendo esse bem, exercitando esse sentimento de amor. Isso é todo instante, não tem mínimo, nem máximo, né? E a outra pergunta, o senhor fala muito no chakra cardíaco. O que podemos falar sobre o plexo cardíaco? O plexo, gente, é a tradução orgânica, física do chakra. Você tem o chakra, é a nível energético, energia que está no duplo etéreo, que é a camada mais densa do perispírito. É uma energia fluídica, vamos dizer, como diz Kardec, né? Ela não tem expressão, o chakra não tem expressão ainda, e não tem instrumento para você detectar. Falou-se em fotos Kirlian, numa época aí, mas aquilo não tem sentido. Aquilo fotografa o efeito coronário, né? A aura da pessoa, a energia que emana do calor. Foto Kirlian não fotografa a aura. Foto Kirlian fotografa a emanação energética de calor. Não tem instrumento ainda, nem ressonância magnética, nem PET scan, que vai documentar se o seu chakra está desequilibrado ou não. Você tem a sensibilidade, o órgão para fazer o diagnóstico disso é a nossa sensibilidade. Você percebe, o médico consegue perceber que o outro está com aquele chakra desequilibrado. Chakra, energia, densa ainda. E plexo é a tradução no corpo físico. Primeiro contato, se você for colocar em cadeia, você tem o espírito, que é a mente, o pensamento atua no perispírito, a camada mais densa, vamos colocar em camadas de cebola. A camada mais densa do perispírito é o duplo etéreo. Esse duplo etéreo é aquela parte que fica aqui quando a gente desencarna. O perispírito são várias camadas. O duplo etéreo parece que é o local onde estão localizados os nadis dos acupunturistas, dos meridianos, onde a homeopatia age, onde os chakras estão localizados, onde a emoção se processa no duplo etéreo. E o ectoplasma também, a energia do ectoplasma está muito presente ali, que dá o fluido vital. E quando sai do duplo etéreo, chega no corpo físico, a primeira camada do corpo físico, ou seja, mais sutil, são os plexos nervosos. É o sistema neuroendócrino. Por isso que as alterações emocionais, a primeira a se manifestar no corpo são o sistema neuroendócrino. Por isso tem uma especialidade hoje que se chama psiconeuroimunologia. Você estuda a interação entre o psiquismo, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Estão interagidos, são interconectados diretamente. Então, o plexo é a parte, todo chakra tem um plexo. O chakra do coração tem um plexo aqui, tem um plexo nervoso, tem nervos aqui. O chakra gástrico tem um sistema de nervos aqui que conecta. O chakra sacral tem nervos aqui da região sacra. Todo plexo tem um correspondente de sistema nervoso, que são os plexos nervosos. Outra pergunta, última, dissecção aórtica em rapaz de 24 anos, é comum? Comum não, né? Mas acontece? Acontece, já vi vários casos na minha especialidade, meu tempo de profissão. E motivo, dissecção aórtica é ligado ou com fragilidade da parede da aorta, a aorta que é congênito, isso, sempre tem uma fragilidade, e geralmente associado com hipertensão arterial. Então, a fragilidade da aorta, com a pressão batendo ali naquela parede, cronicamente ocorre um orifício de entrada e você, tipo assim, rasga a parede da aorta. Ela rompe, entra um sangue dentro da parede e ela disseca. E aquilo ali obstrui a luz da aorta. É um caso grave, um quadro grave, e que está ligado com essa fragilidade da aorta. Quando é ligado à hipertensão, nós sabemos que a hipertensão está ligada com repressão, com raiva contida, com hostilidade, com raiva crônica, coisas que nós não liberamos às vezes, e aquilo ali vai aumentando aquela pressão interna do sangue da gente, levando à hipertensão arterial. Temos aqui duas perguntas para a doutora Kátia. Uma é comum sentirmos culpa quando um parente é encaminhado para a medicina paliativa por nos parecer que paramos de lutar pela cura? E uma outra que eu acho que dá para a doutora juntar, é verdade que colocar o paciente em coma induzido acelera o desencarne? Não, sedação ou coma induzido não acelera o desencarne. A sedação é para quem já está morrendo em sofrimento. A sedação vai tirá-lo do sofrimento. Como induzido, a gente usa em algumas situações, por exemplo, trauma encefálico, com grande edema cerebral, e pode ser reversível, totalmente revertido. Então, não quer dizer que seja uma condição definitiva.
Mas não acelera o desencarne. E quem estuda isso tem muita tranquilidade. O que a gente tem é isso muito pouco estudado ainda nos meios acadêmicos tradicionais. E por isso que a gente tem algumas dificuldades, inclusive, de lidar com pacientes assim. Essa mesma dificuldade que a gente tem com relação à comunicação. Por que existe uma barreira tão grande para comunicar diagnóstico? Tanto para profissional quanto familiares. Porque a gente não tem treinamento. A gente não tem treinamento em lidar más notícias. Isso não faz parte da grade curricular da maioria absoluta das nossas faculdades. Nós temos mais de 250 faculdades de medicina no Brasil, só 2 têm no seu currículo cuidado paliativo. E também porque falar da morte do outro nos remete não conscientemente, inconscientemente à nossa própria morte. Então isso nos traz a lembrança da nossa finitude, da nossa fragilidade. Aí me perguntam como ajudar um paciente ou família para compreender o momento que a doença é incurável. Eu acho que a gente tem que sempre falar até onde o paciente consegue ouvir. Se o paciente quer ouvir, ele vai te perguntar: o senhor sabe o que o senhor tem? O senhor gostaria de saber a respeito da sua doença? Eu sempre vou falando um pouco e vou checando. Tem alguma dúvida ainda? O senhor quer me perguntar alguma coisa? Tá bom assim? E aquele paciente que não quer ouvir nada, eu pergunto: o senhor tem alguém para quem o senhor gostaria que eu falasse sobre alguma coisa séria ou difícil a seu respeito? E aí o paciente delega essa função para alguém. Na verdade, o que a gente tem que dizer é o que a gente chama de verdade pactuada. A gente não pode ir além do que o paciente emocionalmente ou psiquicamente consegue digerir. Mas a gente não pode ir aquém, porque eu tiro dele o direito de escolha. Sempre respeitando a autonomia do outro. Isso é o que é mais importante. Pensa, se eu estivesse no lugar do outro, eu ia estar satisfeito do modo como eu conduzi a conversa? Se eu fosse o outro e eu não quisesse saber, a gente também consegue identificar como é que ele conduziria a conversa com relação a gente. Eu vou precisar dar agora pedir para cada um responder uma pergunta ou juntar aqui tudo em uma, porque a gente precisa fazer um intervalo. Tá? Então, Dr. Wilson. Olha só, tem uma pergunta aqui. O que explicaria o fato de, numa mesma família, o pai, a mãe e a filha mais velha terem desencarnado por problemas cardíacos? Aqui entra o aspecto da genética. Claro que a genética influencia. Uma família que tem problema de coração, né, isso é extremamente influenciado pela genética. É o fator talvez o mais importante de todos, né? Quem tem pai e mãe que sejam cardiopatas tem que ter um cuidado redobrado. Agora, o fato da pessoa herdar isso ou não, nós não podemos colocar a genética como, vamos dizer, a dinastia do gene. Isso acabou. Isso não é um acaso. Você não vai herdar um gene da sua mãe ao acaso, vai desenvolver a doença do coração ao acaso. Não existe acaso. Então, tem algum motivo para você estar herdando aquela genética. Tem explicação genética por isso aqui, mas a explicação porque um herdou, o outro não herdou. E outra coisa que eu queria colocar bem claro aqui, que a genética ela não é impositiva. Ou seja, você pode ter herdado um gene para desenvolver uma doença do coração, um infarto ou qualquer coisa. Mas o fato de você desenvolver ou não vai depender do seu comportamento. A genética ela é influenciada pelos nossos sentimentos, pelo nosso pensamento. O que controla o gene são os nossos pensamentos que ditam como o gene vai funcionar. Isso que é importante. Isso é chamado hoje em dia de expressão genética. Você pode ter um gene para ter um infarto, mas se esse gene não for estimulado
por comportamentos inadequados, tanto pelos aqueles fatores de risco, que aqui hoje nós estamos abordando mais o emocional, né? O lado da relação, o lado da amorosidade, da afetividade, mas tem os outros fatores, cigarro, sedentarismo, obesidade, diabetes. Se esse gene, então, não for estimulado por esses fatores, ele não vai se exprimir, ou seja, ele vai ficar inativo. Então, nós aqui desencadeamos a expressão genética, isso é chamado, epigenética. Então, a epigenética depende do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, que vão determinar que gene que vai atuar. Esse gene é chamado liga-desliga. Um gene está ligado, o gene está desligado. Que gene que nós vamos ligar depende de nós. Só para você ter uma ideia, só 10% dos nossos genes estão ligados. Então, tem 90% ali esperando para a gente... Tem genes bons para serem ligados, não estão ligando, e tem genes ruins que nós também está desligados, que a gente não está estimulando, mas alguns estão ligados. Então, ficar atento pelo nosso comportamento. E, por último, tem uma pergunta aqui falando sobre stent, que ele tem stent e permanece com trombo cardíaco. Stent é uma molinha que se coloca para desobstruir a artéria do coração. É aquele slide. O stent desobstrui o aspecto físico. E é muito importante que se tenha uma transformação a nível do chakra para que aquilo ali não se recidiva. E o fato de ter trombo, isso aí é uma coisa que acontece, a pessoa permanece com trombo. Agora, uma boa notícia, esse trombo pode dissolver, é muito frequente que ele dissolva. Se você está usando anticoagulante por causa do stent, esse anticoagulante vai atuar também nesse trombo. Então, tem possibilidade desse trombo dissolver também de acordo com o seu comportamento. Ou seja, tudo, não foi falado ali, remover montes, remover montanhas. Por que não vão remover um monte, gente? É um trombo, né? Eu vou passar uma última pergunta para a doutora Kátia, pedir para você ser breve, Kátia. Existem outras questões aqui que nós não vamos conseguir responder aqui, mas vocês podem procurar os doutores em particular, que eles estão disponíveis para responder. Bom, eu acho que isso é interessante para todos. No desencarne de crianças muito pequenas, se o socorro aos pais trará maior benefício e ajuda ao desencarne da criança. Como proceder com essa família? A maioria dos desencarnes de crianças, as próprias crianças pedem, de alguma maneira, para que os pais as libertem. Quando tem algum pai que não consegue abrir mão do seu filho, entregar o seu filho, normalmente quem lida com isso, os profissionais da psicologia principalmente, eles buscam esse pai para que ele consiga chorar, acessar a sua tristeza e se despedir. Porque a gente forma liames energéticos com o espírito que está em vias de desencarne, e esse processo é lentificado. A gente vê isso com muita frequência. No livro Os Mensageiros de André Luiz, eles vão ajudar num desencarnante, por exemplo, e eles veem isso. A pessoa tinha condição de desencarnar e estava cheio de liames ali, energéticos acinzentados, que eram emitidos pelos seus familiares ao seu redor, que ficavam vibrando, digamos assim, contrariamente ao que era o movimento da espiritualidade. E aí eles têm que primeiro atuar no corpo físico para causar uma memória, uma melhora transitória, para que essas vibrações de energia dos seus familiares pudessem ser arrefecidas, para que eles se retirassem, e aí o processo de desligamento ser iniciado. Eu sugiro que vocês leiam sobre isso. E dos pais é a mesma coisa, tá? Parece que tem o Dr. Fernando quer fazer uma pergunta. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernando Sassoni, sou médico e integro o grupo da AME. E nós estamos na vigência de um curso de preparação dos interessados em capelania hospitalar, que é uma assistência espiritual
que pretendemos oferecer para as pessoas do ponto de vista da doutrina espírita aqui no Hospital Mário Covas. Então, nós submetemos esse protocolo, a diretoria foi aprovado, está em vigência esse curso de preparação para as pessoas que se interessarem em fazer esse tipo de assistência. E quero dizer que, para a minha felicidade pessoal, apesar de nós estarmos na nossa 7ª jornada, pela primeira vez, nós estamos felizes de receber o Dr. Vanderlei de Paula, que é um cirurgião vascular, que integra a diretoria do hospital e está nos prestigiando hoje aqui. E por que eu estou falando isso tudo? Porque ele veio me procurar agora há pouco e gostaria então que, além do depoimento que eu já escutei, que todos vocês compartilhassem do depoimento que ele tem aqui para dar. Então, meu querido amigo, por favor. Bom dia a todos. É com um enorme prazer que eu estou participando pela primeira vez desse evento. De todos que estão aqui, eu acho que eu sou o mais novo espírita do grupo. Mais novo não de idade. Eu andei conversando muito com o Fernando, né? E tem me ensinado muita coisa. Ele me convidou para o evento, eu vim como Vanderlei, não vim com nada como direção do hospital, absolutamente nada. Mas eu não pude deixar de falar. Nas 2 palestras de hoje, o Álvaro foi pessoal. Amei a palestra, para mim foi muito importante. A Kátia foi institucional. Além de eu ter gostado muito, eu gostei do ponto de vista da gestão do hospital. E eu fiquei muito contente. Desculpa, falei o som. Quando o Fefeu falou comigo, porque para mim a Fernanda é Fefeu, e a Beth minha professora, então eu tenho que ficar quietinha. Ele veio falar da ideia de ter os espíritas na nossa capelania. Eu fiquei muito satisfeito, bastante satisfeito mesmo. Eu sou diretor clínico do hospital, a capelania é ligada à diretoria clínica. E eu tenho a capelania aqui no hospital há mais ou menos uns 10 anos. E depois da palestra da Kátia eu fiquei mais empolgado ainda. Porque eu tenho um serviço de cuidados paliativos e dor, tenho a capelania tem assento no meu comitê de bioética, tá? Que é fundamental, e aí é o meu depoimento. Porque quando a gente montou, quando eu briguei para a gente ter assento no comitê de bioética, muita gente da nossa classe foi contra. Poxa, Vanderlei, você vai trazer um pastor, vai trazer um padre, como é que você vai fazer isso? Eu falei, gente, está ligado à humanização, faz parte do projeto. E para surpresa minha e de todas as pessoas, quem mais tem ajudado do grupo da bioética é justamente quem tem religiosidade, quem tem espiritualidade. E aí eu comentei com o Fefeu 2 situações muito críticas que a gente lida, que é quando a gente fala em terminalidade da vida. E a gente, médico é meio ser superior por natureza, infelizmente, né? E aí eu vivi 2 situações na reunião da bioética com os familiares. Uma com relação a um paciente terminal por câncer, várias metástases, uma situação crítica que a gente fica, não sabe, o médico não sabe lidar com a família. Do ponto de vista espiritual, não sabe lidar. E o outro foi um neonato, na época a gente tinha maternidade, uma criança nasceu com uma síndrome, não vou lembrar o nome agora, mas não tinha nenhum osso no corpo. Nenhum, nem externo, nem costelas. Então ele ficou entubado, e aí tinha aquele dilema, e se parar? Bom, se parar não reanima, mas essa condição para nós médicos é difícil. Como é que a gente trabalha? Tanto o médico quanto a família. E nas 2 situações quem matou a charada foi o padre e o pastor. E agora vão ser os espíritas, vamos ser nós. Porque do lado espiritual se conversou com a família, etc. E uma das famílias, acho que foi a da criança, virou, e uma coisa que me deixou muito emocionado, virou e falou assim,
graças a Deus, porque a gente explicou que não ia ser feito nada, porque era uma condição natural da evolução da vida. Falou assim, graças a Deus vocês tiveram essa consciência. Porque nós não gostaríamos que sofresse mais, que deixasse o corpo dela ficar e a alma dela prosseguir, o espírito dela prosseguir. Então isso para mim foi uma experiência muito grande, eu fico muito contente de poder estar junto com a capelania e quero participar. Muito obrigado, bom dia.